Olá, olá, bem-vindas, bem-vindos, todas, todos. Essa é a TV História em Casa. Hoje a gente tem o programa História Provoca de número 19 e eu vou receber aqui um colega, Marcos Vinícius. A gente está ouvindo aqui Caetano Veloso, um comunista, porque o tema de hoje é o Brasil de... E o papo vai ser muito bom. Prestando atenção no que não estava. Olá, Marcos. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Como está? Tranquilo? Beleza, tudo certo. Que maravilha tê-lo por aqui mais uma vez. Que mais um. maravilha tê-lo como um colaborador da História em Casa, né? Esse sábado tem programa, mas eu vou falar daqui a pouco disso. Só precisava dizer que estou muito grato da sua presença aqui mais uma vez. E agora eu vou apresentar para vocês esse rapaz aí que está na parte de baixo da sua tela para quem está assistindo o vídeo, para quem está escutando é o nosso convidado de hoje. Ele é Marcos Vinícius Furtado da Silva Oliveira, ele é doutor em História e Cultura Política pela Unesp Franca, ele é historiador, ele é professor, ele é escritor, que aí daqui a pouco eu falo os livros dele, as publicações dele, e ele apresenta também o quadro aqui na TV História em Casa, intitulado Leitura em Casa, onde ele apresenta sua análise acerca de uma obra a cada programa, uma vez por mês, né, ou um texto, e este sábado às 11 estão todos e todas convidadas e convidados, que é dia de programa aqui. E o livro que ele vai apresentar é História da Vida Privada no Brasil, volume 2, né, um texto desta obra. Então, estão todas e todos convidados. Ele tem lançado em Um Rabo de Foguete, 2 pontos, Trauma e Cultura Política em Ferreira Goulart, e também a Arquitetura Fractal em Antônio Gramsci, né? História e Política nos Cadernos do Cárcere, que também temos um sorteio nos 2 canais, que você pode entrar e participar do sorteio que vai correr em breve, aí, acredito que daqui a 20 dias aproximadamente. Então tem tempo para conseguir ganhar o livro do Marcos, tá? Além de alguns textos que ele publica por aí, alguns artigos, saiu um fresquinho agora que se chama A Experiência Chilena e o Tempo da Política. É só pedir o link aí no direct ou meu ou dele que a gente envia o link também para leitura. Ele está falando de Uberaba, Minas Gerais, e eu já falei demais. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, cara. É sempre um prazer poder estar aqui, sempre um prazer poder contribuir com História em Casa, principalmente porque agora é uma História em Casa TV e, como o próprio perfil diz, é uma TV de história pública, né? E eu acho essa discussão sobre a história pública uma das discussões mais importantes, mais fundamentais para o momento que a gente está vivendo, né? Inclusive para combater o Olavo de Carvalho, combater os negacionismos, combater as fake news, a história pública ela é fundamental, né? Sem nos colocarmos nas redes, vai ser muito difícil enfrentar esse período como um todo, né? Então, acho muito legal, cara, a gente está falando sobre história pública, de tirar a história de dentro da universidade, de dentro da escola e colocar ela para circular em todos os outros lugares. Então, para mim, é um super prazer poder estar aqui de novo, num papo que se desdobrou, né, cara? Porque a primeira live que a gente fez, eu nem lembro quando a gente fez, acho que foi junho, julho, um negócio assim. Foi, né? E aí era para falar, bom, era direitas na Nova República e tinha a foto do Olavo no cartaz. Mas a gente falou de tudo menos do Olavo. A gente falou de Collor, a gente falou de liberalismo, a gente falou de um monte de coisas, mas não deu nem tempo de falar sobre o Olavo. E aí o papo se desdobrou e deu origem a uma segunda live. E se desdobrar de novo, a gente faz 3, faz 4, faz 5, faz 10, enfim. Então, assim, tô super feliz aí de poder participar do canal, de poder falar com novas pessoas, etc e tal. E é isso aí, então. Enfim, para começar a falar sobre esse maluco, o Olavo de Carvalho, eu tenho que contar a história de como é que eu cheguei nisso. De que, tipo, isso não foi um negócio planejado.
Não estava na minha cabeça um belo dia sentar e ler o Olavo de Carvalho. Tudo isso começa por conta do Gramsci. Então, eu cheguei no Olavo de Carvalho por conta do Gramsci. É uma história muito, muito louca. Eu comecei a escrever minha tese de doutorado em 2016. E em 2016, Gramsci sempre foi um autor gigantesco, monumental, etc. e tal, mas não tinha, assim, um combate, uma perseguição ao Antônio Gramsci, quando eu comecei a escrever. De modo que, na tese, eu nem trato sobre isso. Não estava no plano da tese falar sobre a interpretação da extrema-direita sobre Antônio Gramsci. Não tinha, nem pensava nessa possibilidade, nem nada do tipo. Só que daí, às vezes a história é uma coisa muito interessante. O nosso objeto, ele muda, mesmo o autor estando morto há tanto tempo. Gramsci morreu em 37. E aí eu tive a doce ilusão de que, estudando um cara morto, que quando eu estudei o Ferreira Goulart ele estava vivo. Falei, agora eu vou estudar um cara morto, vai dar tudo certo, quer dizer, o meu objeto não vai mudar. Porque o Ferreira Goulart, ele mudava muito. E, tipo, no momento em que eu estava escrevendo sobre ele estava mudando as suas concepções e aquilo foi muito difícil. História do tempo presente sempre tem esses problemas. Mas, no fim das contas, toda a história é do tempo presente, em alguma medida, porque mesmo os objetos mais antigos, eles mudam com o tempo, os problemas, eles mudam com o tempo, e no caso do Gramsci aconteceu isso. Mesmo o Gramsci tendo morrido em 37, 2018, 81 anos depois da morte do Gramsci, ele tinha mudado. A questão que eu me coloquei na tese em 2016, que era entender o próprio Gramsci, entender a concepção de história e política dos cadernos do cárcere, em 2018 a realidade me colocou uma outra questão, que era exatamente por que Gramsci está sendo tão combatido. Por que a extrema-direita está falando tanto do Gramsci, em doutrinação comunista, em gramscismo nas escolas, escolas sem partido, essa loucura como um todo. E na banca de doutorado, o Marcos Sorrilha, que esteve aí já também aqui no História Provoca, né? Foi também? Isso, foi. Que esteve aí também com a gente, que foi minha banca de doutorado. Ele falou, pô, e ele estava também já pensando nessas questões sobre Olavo, etc., e começou a me perguntar algumas coisas. Só que eu nunca tinha lido. Aí eu falei, putz, cara, alguém precisa dar uma resposta para esse problema. Alguém precisa entender o que está acontecendo com a gente. E isso era 2018, cara. E eu defendo a tese dias depois da eleição do Bolsonaro. Então, tipo, foi uma defesa um tanto melancólica. Foi um negócio meio o signo da derrota pairando sobre a gente, cara. Tipo, defendi uma tese sobre Gramsci, foi 14 de novembro de 2018. Véspera do feriado da República, e, tipo, tinha acabado de acontecer o segundo turno, Bolsonaro presidente eleito. Então, sabe, o contexto impôs isso. E aí tava com a tese terminada. Eu falei, bom, o que eu vou fazer agora da vida, né? Agora eu já terminei minha pesquisa, estou publicando livro, o que eu vou fazer da vida? Não sei. Aí eu falei, vamos ver de qual que é a desse Olavo de Carvalho. E daí comecei a entrar nesse negócio, cara. Então foi muito... É um acaso? É. Mas é também a questão do tempo, saca? Do tempo, o tempo impor questões para nós, né? E nós, historiadores, nós lidamos com isso. A frase do Mark Bloch, ela é cada vez mais real. Nós somos homens, a história é a ciência dos homens no tempo, e em qualquer tempo, inclusive o tempo presente. Aquilo que ele diz também, o passado não muda. O que muda são os nossos olhares sobre o passado, as questões que o presente impõe sobre o passado. E aí foi. Essa questão caiu no meu colo, eu falei, vamos embora, vamos ver de qual que é. Mas não tinha pensado nisso como uma pesquisa, não tinha pensado nisso como nada. Eu falei, vou ler. Vamos lá, vamos ver o que vai virar essa parada aí. E aí eu falei, vou pegar um livro do Olavo, que era exatamente o livro que tratava sobre Antônio Gramsci, que era um livro que ele publicou no começo dos anos 90, em 1994, que se chamava A Nova Era. Antônio Gramsci, a nova era é a Revolução Cultural. Antônio Gramsci, Friedrich de Capra. Eu falei, mano, como é que o cara consegue juntar duas coisas tão absurdas dentro do mesmo lugar, né? E aí comecei a ler qual era o problema do Olavo de Carvalho em relação ao Gramsci. E no meio do caminho, eu vou descobrindo que, na real, o problema do Olavo é muito mais profundo do que uma treta com Gramsci. E aí eu fui descobrindo no longo do caminho que o problema do Olavo era, na verdade, um problema com a história,
um problema com o tempo e um problema com a modernidade. Então, o Gramsci é o que eu chamei no meu primeiro artigo. O primeiro artigo que eu publiquei sobre isso está nos anais de um evento da UFMG, chama EPRIS. Não lembro o nome do evento agora, a sigla é essa, EPRIS. E aí, só você jogar no Google aí, Gramsci no Jardim das Aflições, é esse primeiro artigo. E ali eu falo o seguinte: no Jardim das Aflições do Olavo de Carvalho, o Gramsci é uma flor. O Gramsci não é a aflição do Olavo de Carvalho no Jardim das Aflições. Ele é só uma flor. Então, aí eu comecei a olhar para aquela flor para depois tentar entender o jardim como um todo. Então, eu entro nessa discussão do Olavo de Carvalho pela porta do Gramsci, mas descubro que o Gramsci é tipo another brick in the wall, saca? Do Olavo de Carvalho. Ele é só mais um tijolo no muro. E aí eu comecei a tentar entender o que é um muro. Em vez de olhar só a flor, eu tive que olhar o jardim para entender do que estava acontecendo. E aí foi evoluindo essa pesquisa. E aí comecei a ler outros livros do Olavo de Carvalho. Li esse, A Nova Era. Aí depois eu passei para o Jardim das Aflições, que é o que vem depois, que é tipo a tese do Olavo, tá ali nesse Jardim das Aflições, que é de 95, 96, e depois passei para um outro ainda, porque a coisa só foi aprofundando, que era um Imbecil Coletivo, que aí já é 96, 97, mais ou menos, e fui, cara, li mais um tanto. E isso, em determinado momento, acabou se tornando para mim quase uma pesquisa real. Só que eu parei, cara, eu não aguentei. Chegou um momento que aquilo estava me fazendo mal, cara, que eu não aguentava mais, sério. Tipo, começou a me dar umas bad vibes muito horríveis ler aquilo. Porque quando ele fala que é Jardim das Aflições, é aflições mesmo, cara. E você não consegue ler aquilo sem ficar mal. E aí, como eu fui ficando muito mal, eu falei, não vou dar conta de estudar isso daqui. O meu projeto de pós-doutorado original, com o Sorrilha lá na Unesp, era estudar a extrema-direita brasileira pensando nos reacionários. Só que eu falei, mano, não vou dar conta, cara. Isso aqui é terrível. Eu não tenho problema em ler o que eu não concordo. É de boa, não dá nada. Eu leio muita coisa que eu não concordo. Eu leio conservador, eu leio liberal, eu leio comunista, eu leio todo mundo, cara. Caiu, eu leio. Mas isso me pegou, cara. Isso me doeu muito. Falei, cara, que loucura é essa? E aí, mas aí, esse é o ponto. Esse é um ponto importante. Apesar da loucura... Marcos, Diga. descuidamos do Olavo de Carvalho ou descuidamos do ser humano comum? Os dois, cara. Os dois. É aí que eu ia chegar. É aí que eu ia chegar com esse negócio da loucura. A gente fica nessa, o Olavo é louco, o Olavo é louco, o Olavo é louco, não sei o quê, o Olavo é destemperado. Ele é, de fato, destemperado. Isso não é segredo para ninguém. Se você abrir o Twitter dele, você vê que ele tá sempre xingando todo mundo, sabe? Tá aí sendo muito virulento o tempo todo. No entanto, foi um erro nós termos tratado ele apenas como uma chacota, saca? E o Bolsonaro é a mesma coisa. Eu lembro, por exemplo, de quando eu vi o Bolsonaro pela primeira vez, eu estava na graduação ainda, isso era, sei lá, 2010, 2011, eu vi o Bolsonaro no CQC e ele era meme. Zoava, eu falei, pô, olha o cara lá, o tiozão, que defende a volta da ditadura e blá, blá, blá. Anos depois, o cara vira presidente do Brasil, saca? Então, tipo, o Olavo é a mesma coisa. Nós abdicamos de discutir com ele. E no que nós abdicamos de discutir com ele, ele discutiu com o homem comum. Aí que tá o lance. Nós descuidamos do Olavo e, ao mesmo tempo, descuidamos do homem comum e não entendemos a internet, cara. O Olavo e a extrema-direita entenderam a internet primeiro que todo mundo. E eles perceberam uma coisa que é o seguinte, que os canais oficiais, entre aspas, digamos assim, da sede de cultura, de intelectualidade, etc., não representavam mesmo essa galera. Você não abre a Folha de São Paulo, não abria a Folha de São Paulo e tinha uma opinião reacionária estilo Olavo de Carvalho. Era mais raro esse tipo de coisa aparecer na mídia. Você não viu o Jornal Nacional e tinha uma opinião naquele naipe. Tudo bem, existem conservadores na mídia, existem liberais na mídia, mas esse nível de pensamento estava muito fora, não estava no mainstream. E o que esses caras começam a entender? Que é possível operar no subterrâneo.
da coisa. Tanto é que tem um cara que eu li agora recentemente, um livro muito legal, cara. O cara chama Martim Vasques da Cunha. E ele escreveu um livro que chama A Tirania dos Intelectuais. A revolta da elite do PT e a revolta subterrânea de Olavo de Carvalho. O negócio é esse, eu gosto muito do termo que esse cara está usando, que é uma revolta subterrânea. E por que é uma revolta subterrânea? Porque ela não veio do meio mais conhecido. Ela não vem dos grandes meios de comunicação que a gente conhece. Não vem da Folha de São Paulo, da TV Globo, qualquer coisa do tipo, de grandes editoras, mas vem do subterrâneo. De um cara que começa a se organizar, e não só ele, mas várias pessoas começam a se organizar dentro da internet para fazer essa revolução subterrânea. Então é algo que estava acontecendo ao longo da história do Brasil republicano, mas nós não percebemos. E aí, juntando as duas lives, pensando aquela das direitas com essa, a Nova República tinha essas forças subterrâneas muito bem guardadas dentro dela. No meio da transição, as forças subterrâneas, conservadoras, extrema-direita, reacionárias, nunca foram derrotadas de fato. Elas não foram varridas do mapa da cultura brasileira. Elas só estiveram meio que adormecidas durante esse período e trabalhando durante esse período. Por isso que eu não curto muito o termo novas direitas. Porque elas não são novas, essas direitas. O Olavo de Carvalho não é novo. Esses livros que eu citei aqui, A Nova Era, O Imbecil Coletivo, O Jardim das Aflições, etc., são livros dos anos 90, cara. E que vendem bem nos anos 90. Então, tipo, não é um cara que a gente fala, o Olavo de Carvalho surgiu em 2018, em 2017. O próprio Olavo contesta isso e ele tem razão nesse ponto. Ele realmente não é uma novidade dentro da cultura e da política brasileira. A diferença é que a sua voz se amplificou muito nos últimos, 4, 5 anos. Mas que já tinha uma amplitude considerável lá nos anos 90. Então, esse é o ponto. Então, sintetizando a resposta para a sua pergunta, de que se nós descuidamos do indivíduo e descuidamos do homem comum, é as duas coisas ao mesmo tempo. Nós tratamos esse cara como chacota e não percebemos o potencial que ele tinha. Não estou dizendo aqui que a filosofia dele é boa, pelo amor de Deus, não é isso. Não estou dizendo que eu concordo com ele, muito pelo contrário, eu discordo de absolutamente tudo que ele fala. Mas o ponto é que eu gostando ou não, esse cara tem espaço e está falando com as pessoas. E nós nos abstivemos de nos contrapor a ele. Sempre tratando como, olha, isso aqui é uma bobagem. Isso aqui não vale. Isso aqui não serve para nada. Isso daqui é loucura, não sei o quê. E aí ele vai ganhando mais espaço. E consegue conversar com esse homem comum. Então, por isso a história pública. Por isso a história pública. Porque nós precisamos... Marcos, a gente vai partir para a tecnologia, porque nesse processo aí, o que aconteceu? Na década de 90, a gente então tem esse processo dele publicar e ser lido, e agora a gente está na era da tecnologia, onde as coisas de fato estão acontecendo, né? Tem gente até que coloca como o Meteoro Doc colocou, que a gente está vivendo no mundo ficcional de Olavo de Carvalho, né? A Maria Carneiro Bittencourt Maia escreveu um livro pela editora Apres chamado O Príncipe Digital, atribuindo a Olavo de Carvalho, né? Então ele não é novo, porém ele vai se adaptando nessa linguagem e é muito forte nessa nova linguagem também, e é esse período que está sendo regido por essa linguagem, e ele está totalmente influenciando um governo e uma população, né, como a do Brasil. É exatamente isso. Só responder uma pergunta aí que alguém fez aqui sobre o nome da minha obra. Aí eu não sei se está perguntando dos livros ou do artigo sobre o Olavo. O artigo sobre o Olavo chama Gramsci no Jardim das Aflições. Mas em breve deve sair um outro, que se chama O Brasil de Olavo de Carvalho, que é o título, inclusive, da nossa live. Então, para ler aí, só jogar no Google Gramsci no Jardim das Aflições, ou me manda uma DM também, que eu mando o texto aí para vocês. Texto curtinho aí, deve ter umas 10 páginas e dá para ler
dá para ler de boa. Enfim, então, esse negócio da internet, o Olavo já está se organizando também desde os anos 90 na internet, desde o começo dos anos 2000. Ele já tem blog, ele já tem site, ele já se ligou nesse negócio da internet há muito tempo. Enquanto a gente nem sabia usar a internet direito, o Olavo já estava usando. Então, em termos de tecnologia, ele é muito avançado, cara. Apesar de ser tiozão. Apesar de ser um cara mais velho, idoso já, ele começou a se organizar ali. Porque ele entendeu que a internet é esse canal alternativo. Claro que nos anos 90 ele talvez não imaginasse o boom que essas coisas iam ter 20, 30 anos depois. Mas ele também, exatamente como você disse, soube se adaptar a isso. E por isso tem esses termos, o príncipe da internet, o príncipe digital, porque é isso. E aí, respondendo a sua pergunta, se nós temos que ir para a tecnologia, nós temos que ir, cara. Não tem jeito. Porque a política, ela é disputada em vários espaços. Como Gramsci diria, a hegemonia, ela é disputada em vários espaços. E a mídia é um espaço de disputa de hegemonia. Só que o Gramsci pensou isso em 1930 e pouco, só tinha jornal, não tinha nem televisão. Agora, 80 anos depois, a gente tem muito mais do que isso. Então, a rede, ela é um espaço de disputa. E a gente tem que encontrar um meio, e isso é muito difícil, de conciliar rigor com entretenimento e acessibilidade. Tanto é que eu fiz um post esses dias, que é um mantra que eu tenho colocado na cabeça, que é: um post não é uma tese. Post não é uma tese. Eu vi. Porque, tipo, a gente que vem do mundo acadêmico, a gente é treinado para escrever artigo, para escrever tese, que não tem limite, né? Tipo, você pega uma minha tese deu 280 páginas, então você vai, escreve, você coloca nota de rodapé, você referencia tal coisa, você abre um parênteses e fala, calma, isso é mais complexo, etc e tal. Mas, cara, no Twitter você tem, sei lá, 280 caracteres. No Instagram eu nem sei quantos caracteres são, mas são muito poucos. Então, em primeiro lugar, você tem que se adaptar a um espaço reduzindo, e mais importante que isso é se adaptar a uma nova linguagem. Então, acho que o desafio da história pública é entender a história, e essa questão da tecnologia, é entender a história, mas entender que a história na internet, ela vive a partir de uma outra linguagem. A linguagem acadêmica não vai deixar de existir, ela não deve deixar de existir. Às vezes as pessoas entendem mal isso, né? Eu não estou falando para a gente parar de escrever tese hardcore. Tem que escrever a tese hardcore, descobrir as coisas de ciência no nível mais hardcore possível da coisa. Mas é preciso também ser acessível, ser acessível para as pessoas, né? Então acho que esse é o nosso desafio diante disso, de pensar essas formas, de como nós vamos nos organizar na internet, de como a gente vai levar conhecimento com rigor, mas sem perder a linguagem da internet, né? Então, eu acho que essa questão é muito importante. Tem uma pergunta aqui do Zé Alfredo, meu amigo daqui de Uberaba. Salve aí, Zé. Fã do Rock Balboa também. Olavo transformou esse homem comum em um grupo identitário? Uma boa pergunta, cara. É uma boa pergunta. Porque o Olavo está reagindo aos grupos identitários. A questão é essa. É toda essa discussão que nós tivemos nos últimos anos em torno das identidades, da pluralidade das identidades, questões que estão girando em torno da sexualidade, do comportamento, da raça, etc. Tudo isso polarizou muito as sociedades nos últimos anos. Não só a sociedade brasileira, mas também a sociedade americana. E, de alguma maneira, tem um cara que eu gosto muito, chama Mike Lilla, que é professor, acho que na Califórnia. E ele tem uma tese que é o que ele chama da tese do chicote branco, que é o seguinte: quando ele vai analisar a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, ele vai ver como tem uma espécie de efeito colateral dessa questão do identitarismo. De que, ao mesmo tempo em que estão se fortalecendo identidades minoritárias, também está tendo uma super reação a esse fortalecimento dessas identidades minoritárias. E com muito ressentimento. Isso vem com muito ressentimento. Então, há um sentimento de ressentimento muito na base da eleição do Trump, na eleição do Bolsonaro, dessas pessoas que consideram essa discussão minoritária como um destempero, como uma bobagem, e que acham que tem que dar o olhar
para o coletivo, um olhar para o geral. A gente não tem que pensar as especificidades das pessoas, que não existe racismo, que não existe homofobia, que não existe nada disso. Então, o Olavo se coloca contra essas questões. E, de uma certa forma, negar a identidade em torno de uma outra identidade é também ter uma identidade. Então, acho que dá sim para afirmar que ele transforma esse homem comum em um grupo identitário. Um grupo identitário que rejeita as outras identidades. Um cara que está pensando em termos de uma identidade ocidental, tradicional, religiosa, que desconsidera completamente essas outras discussões. Então é uma outra identidade que se reforça no meio disso tudo, né? Então tem esse efeito muito complicado de focar nessas identidades, mas por outro lado dá esse efeito colateral que é muito problemático. Então um outro desafio também que a gente tem nesses tempos é conseguir olhar para as especificidades. Eu acho que esse é o X do século XXI. É conseguir olhar para as identidades sem perder o olhar para o específico, porque o específico é muito importante. Tem pessoas que sofrem coisas que outras não sofrem, isso é extremamente importante. Mas é também preciso ter um olhar para o específico, para o geral. É o que o Mark Lilla coloca no seu livro, da ideia de recuperar a noção de cidadania. Porque a noção de cidadania, ela pode ser pensada de modo universal e particular. Porque a cidadania ela é para todos, mas ela também pode pensar especificidades de determinados grupos de pessoas. Então, acho que o Olavo, e uma das razões do Olavo ter ganhado tanta popularidade, é exatamente que ele soube dialogar com esse homem comum e valorizar a identidade desse homem comum em contraposição àquilo. E com uma ideia, que é uma ideia de tiozão. O Olavo tem muitas ideias de tiozão e ele dialoga com o tiozão. Aquele seu tio, no churrasco, no domingo, sem camisa, bebendo umas latas e querendo falar que vai matar todo mundo, que tudo é coisa de viado, que não sei o quê. Esse seu tio não é conservador. Esse seu tio é uma coisa pior que isso. Não conservador seja ruim, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Mas esse seu tio, ele é um reacionário. Ele é um reacionário. E o Olavo dialoga com os reacionários. Porque o reacionarismo, depois eu vou explicar isso melhor, parte do pressuposto que o mundo está em decadência. Que o mundo de hoje é horrível. Então, o Olavo tem muita ideia, ele coloca isso nominalmente nos livros dele, que os valores estão invertidos. Quantas e quantas vezes nós, na rua, conversando com qualquer pessoa, a pessoa fala exatamente isso. Ah, mas porque hoje em dia, eu gosto muito dessa quando a pessoa fala, porque hoje em dia, o mundo não sei o quê, porque hoje está tudo ao contrário, porque na minha época, cara, quando a pessoa fala isso, hoje em dia, porque na minha época, ali reside uma nostalgia muito grande da pessoa. Claro que a gente fala isso no cotidiano, eu falo também e fico me policiando para não falar. Porque, tipo, na minha época, como assim na sua época, cara? Você tá vivo. Sua época é essa, cara. Ninguém vive fora da sua época. Todo mundo vive a sua própria época. Então, no meu tempo. Pô, seu tempo é esse. Então, quando a pessoa fala no meu tempo, hoje em dia, tem uma certa noção de decadência. Tem uma certa noção de saudosismo, de tipo, nossa, antigamente é que era bom. Antigamente é que as coisas funcionavam. Hoje em dia tá tudo ruim, etc e tal. Então tem muito isso, cara. Ele pega muito essa identidade dessas pessoas aí, desse homem comum que acha que o mundo tá ruim. Que perdeu referência do mundo, cara. Tem uma galera que perdeu referência. Porque a modernidade, ela é destrutora. A modernidade é destrutora. E ela desampara mesmo as pessoas, a modernidade. E no meio da modernidade tem sempre alguém querendo se apegar ao lugar quentinho. Saca? Isso é muito importante. E principalmente nos últimos anos, no Brasil, nos últimos 20, 30 anos, as coisas mudaram muito, cara. Eu tenho 29 anos. Então, tipo, nesses 29 anos, muita coisa mudou no meu espaço de vida que é curto. Não sou tão velho assim. Entendeu? Então, imagina, para pessoa que tem 50, 40, é uma mudança muito estrondosa, né? No meio desse ponto. Então, acho que ele dialoga exatamente com esses caras.
Ó, Tem outras perguntas. antes de você Ah, responder essa que está na tela, eu vou pedir para quem tiver pergunta, escreve no interrogação, que fica mais fácil porque a gente consegue projetar aqui e depois não perde aí. Aí você está falando de referência, e aí eu lhe provoco. O Brasil paralelo, dentro desse cenário atual, ele tenta construir alguma coisa nesse sentido? total, cara. O nome do negócio já te conta a que ele veio. É Brasil Paralelo. A ideia de paralelo é muito importante para esses caras, para essa direita reacionária e para o Olavo de Carvalho. Porque eles vão trabalhar com a ideia, e o Olavo também vai trabalhar com essa ideia, de que existe uma intelectualidade oficial e que essa intelectualidade oficial é esquerdista comunista. O Olavo de Carvalho acha real que a gente está vivendo num mundo comunista e que Gramsci é o grande autor de todo mundo e que todo mundo está querendo fazer lavagem cerebral nas pessoas. E que a mídia inteira, escola, jornal, internet, TV, universidades, todo mundo divulga essa visão ideológica esquerdista do mundo. Então, eles consideram isso como o oficial. E como eles consideram isso como o oficial, a ideia deles é fazer o paralelo. Então, por isso o Brasil paralelo. Porque é uma tentativa, no caso, de construir uma nova versão sobre a história do Brasil como um todo. Calcada numa visão reacionária. Só que é óbvio que eles são Brasil paralelo hoje. E que o projeto deles não é ser paralelo para sempre. Então é a ideia de um Brasil paralelo que se quer oficial. Então por isso aquele lance do subterrâneo. É o subterrâneo que rompe. É o subterrâneo que vai para a superfície. E que quer ganhar a disputa. E o Brasil paralelo é isso, cara. O Brasil paralelo, ele quer formar uma nova visão sobre a história do Brasil e quer formar, não só academicamente, mas quer formar a consciência histórica brasileira. Ali o Brasil paralelo é claramente uma disputa pela cultura histórica do Brasil. Do que o brasileiro vai se lembrar sobre história. Quando a gente falar Tiradentes, por exemplo, o que vai lembrar? Hoje a gente tem uma memória oficial sobre isso. Esses caras estão disputando essa memória oficial. Então, é um projeto total de reconstrução dessas coisas. É pesado essa questão. Vamos Ó, para as outras? aí você que sabe, vamos partir para a pergunta, você quer seguir, como que faz? Vou ver as Você que perguntas vai. aqui. Porque eu tenho algumas aqui que o pessoal enviou também. Então faz aí que depois eu pego as do chat aqui. Tá, então vamos lá. Eu acho que essa daqui que a Sabrina mandou já passou por aí no início, né? De a questão de gênio ou louco. Lá no começo você traz que ali a gente descuidou, tratou com desprezo, né? Dentro, não deu a atenção necessária dos acontecimentos, né? Aí o Albuquerque traz aqui, ó, esse saudosismo abraça uma geração que viu um grande boom num espaço curto de tempo, tipo a internet. Uhum. Acho que Aí, eu já até falei um pouco sobre isso já, né? também, vamos aqui. É preciso radicalizar a esquerda para pelo menos fazermos uma grande mudança? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que a radicalização da esquerda vai levar ao isolamento. Porque, na verdade, já levou ao isolamento. A radicalização da esquerda só vai fazer com que a esquerda permaneça num nicho. Que a esquerda permaneça dialogando com seus convertidos. E a esquerda já perdeu, em grande medida, o bonde do negócio. Porque ela cada vez é menos representativa na cultura nacional. Eu entendo que tem os youtubers de esquerda, que eles têm muitos seguidores, tem a Sabrina Fernandes, tem o Jones Manuel, etc e tal, mas agora, em termos de debate nacional, é difícil. Então, acho que radicalizar a esquerda nunca é a solução, na real. A solução é fazer a esquerda disputar consenso. É fazer a esquerda se colocar no debate com as pessoas e oferecer projetos para essas pessoas.
E essa tem sido a dificuldade da esquerda no atual momento. No meio dessa crise, o muro caiu em cima da esquerda. E agora ela está tentando catar os cacos para ver o que vai fazer da vida. Porque a derrota em 2018, mesmo com o Haddad tendo muitos votos, é uma derrota difícil. Muita gente vota no Haddad não porque quer o Haddad. Vota no Haddad porque não queria o Bolsonaro, inclusive eu. Não queria ter votado no Haddad. Queria ter votado em outra pessoa, mas era o que tinha que eu ia fazer. Eu ia votar no Bolsonaro? Você tá louco? Vou fazer um negócio desse. Não queria votar nulo também. Votei no Haddad, era o que dava. Entendeu? Então, acho que a radicalização é uma saída muito ruim. É uma saída que vai para o isolamento. E quanto mais isolado você está, mais residual você fica. Você vira uma coisa insignificante. Você pode ter grandes teses, grandes discussões, mas é insignificante. Do ponto de vista nacional, de projeto, de gente vendo o que está acontecendo. E também tem muito medo de uma radicalização da esquerda virar um polo oposto da radicalização da direita. Então, acho que a gente não precisa disso no atual momento. A gente precisa de um caminho para o centro. Não que a gente tenha que ser de centro. A gente precisa de um caminho do centro para encontrar um rumo. Para sair do polo, encontrar um rumo de um consenso dentro da sociedade. Então, não acho, não, que seja a saída, a radicalização da esquerda. Mas acho que a esquerda é importantíssima nesse processo também. Não quero dizer que a gente tem que virar à direita. Mas sim que tem que pensar a esquerda de como é que a esquerda vai dialogar com o mundo. O século XXI. Então, acho que é por aí. Vamos aqui, então, para da tela agora do professor Alisson Wesley, né? Professor, boa noite. Para um melhor entendimento, o senhor poderia especificar quais são os métodos filosóficos usados por Olavo de Carvalho? Beleza, bora então. O Olavo, ele parte de um pressuposto reacionário da sua filosofia. Tudo se explica a partir daí. Olavo de Carvalho é um reacionário. E o que significa ser um reacionário? Como o Mark Lilla define, o reacionário é um exilado no tempo. Ele é um cara que não consegue viver o tempo presente. Então, e ele odeia a modernidade. E por que ele odeia a modernidade? Por que ele não sabe viver no tempo presente? Porque ele encara isso como decadência. Ele encara isso como perda. Perda de quê? De valores atemporais, de valores eternos que foram produzidos no passado e foram perdidos ao longo do tempo e principalmente estão perdidos dentro da modernidade. Então o método do Olavo, o método histórico inclusive do Olavo, se chama retroprojeção histórica. É um negócio muito louco. Uma das coisas mais bizarras que eu já vi em termos de história é isso. Retroprojeção histórica. O que significa essa retroprojeção histórica? Significa que o homem não deve viver na sua época. Tudo aquilo que eu estava dizendo do homem viver na sua época, o Olavo não quer isso. O Olavo começa um livro dele falando sobre a retroprojeção histórica, dizendo exatamente essa frase. A pior coisa que existe, não literalmente, a pior coisa que existe, mais indigna, é um homem viver a sua própria época. Porque aí ele vai dizer que a modernidade tem um cronocentrismo. Olha a doideira, cara. O que é o cronocentrismo? A centralidade do tempo. Então, se a modernidade é a centralidade do tempo, é a relatividade do tempo, ele está querendo buscar a eternidade do tempo. Então, o método filosófico do Olavo é um método que busca se contrapor à modernidade, que é fugir do tempo da modernidade, que é um tempo que passa. É um tempo que corre, é um tempo que destrói e constrói ao mesmo tempo. Então ele quer fugir desse tempo da modernidade e buscar o tempo eterno. Buscar aquilo que ele acha que são valores eternos da história da humanidade e que não deveriam ser perdidos. O presente, então, na perspectiva do Olavo, não tem que ler o passado. Olha que doido. Ele é o anti-Mark Bloch nesse ponto. Mark Bloch falava que o presente tem que ler o passado. O Olavo é o contrário. Ele acha que o passado tem que ler o presente. Então, tipo, o que é o presente? A gente tem que perguntar no presente, na cabeça do Olavo, o que Aristóteles diria sobre nós. Não é o que nós vamos dizer sobre Aristóteles, mas é o que Aristóteles vai dizer sobre a gente. Então é muito complicado. Só que esse método filosófico ele tem um erro gravíssimo. Então, uma contradição gravíssima, que ele é impossível.
Ele é impossível. Simplesmente porque o passado já passou. Ele é um método do impossível, é uma filosofia do impossível. O passado já foi. O único meio do passado existir é através do presente. De modo que, até pela lógica, a única época que você pode viver é a sua. Porque não existem valores atemporais. Porque não existe atemporalidade. Só existe temporalidade. Nós somos seres do tempo. Então, tanto é que nesse artigo que vai sair em breve, eu defendo que o método do Olavo é um método anti-historicista. Porque ele é contra toda a historicização da realidade. Ele quer um mundo que não seja histórico. Por isso que ele odeia os historiadores. Por isso que ele odeia a história. Porque ele odeia o tempo, ele não sabe viver no tempo. Ele está querendo buscar uma imobilidade. E isso é impossível, cara. Isso é delírio real. Isso é delírio. Buscar essa imobilidade. Isso nunca vai acontecer de fato. No entanto, tem uma outra parte do pensamento do Olavo que eu não tinha percebido e que quem percebeu foi esse Martim Vazquez Cunha, nesse livro que eu comentei no começo da live. É genial, cara, a visão que esse cara tem do Olavo, e ele foi muito próximo do Olavo. Então ele tem um conhecimento de causa muito maior do que o meu, evidentemente. E ele percebeu um negócio, que esse reacionarismo do Olavo, esse método reacionário do Olavo, está junto com outro método, que é um método racionalista na política. Aí me acendeu a luz final que faltava para eu entender esse cara. Ao mesmo tempo que ele é um reacionário, que ele quer um tempo imóvel, ele é um racionalista na política porque ele quer também construir esse mundo dentro da realidade. Então ele não está só pensando em voltar no tempo, mas ele está pensando em como construir essa volta no tempo hoje. Então ele é um político também. Então é um método filosófico? É impossível? Mas é também um método político. Então acho que o método filosófico do Olavo é mais ou menos essa retroprojeção histórica. Essa ideia de que o tempo tem que parar. É tipo, para o mundo que eu quero descer, sabe? Porque eu não sei viver mais no tempo. Por isso é a definição do reacionário. Tudo no Olavo parte desse reacionarismo e da ideia de eu preciso construir essa nova realidade no mundo. Então ele quer transformar o mundo, o Olavo. Isso é o mais engraçado. O Olavo quer transformar o mundo. Não para frente. Não para construir o futuro. Tipo o Marx. Que o Marx falava lá no 18 Brumário, que a revolução ela retira sua poesia do futuro. O Olavo é totalmente o contrário. A revolução, entre aspas, tira a sua poesia do passado. Então, o contrário do revolucionário nem é, na real, o conservador. O contrário do revolucionário é o reacionário. O cara que quer voltar, vamos voltar lá para o mundo, lá para trás. Então, esse é o método do Olavo de Carvalho. E com isso, só mais uma coisa sobre isso que é interessante, o Olavo considera todas as coisas modernas a mesma coisa. Como é que o Olavo consegue colocar tudo no mesmo saco e não fazer distinção de nada? Por conta do reacionarismo. Como tudo é queda, como tudo é pecado, como tudo é decadência, tudo representa igualmente a decadência. Então, Gramsci e os Beatles são a mesma coisa, o Olavo de Carvalho. Porque eles representam a mesma coisa. Então, esse raciocínio maluco de juntar no mesmo saco coisas que não tem absolutamente nada a ver, é assim que ele faz. Dizendo, olha, essas coisas representam a decadência do mundo moderno. Gramsci e o liberalismo, Gramsci e a indústria cultural, tudo representa o liberalismo. O xamanismo moderno representa a decadência. Então, tipo, é isso, saca? Tipo, tudo é a decadência. As novas formas de religiosidade, New Wave, por exemplo, rolê dos signos, misticismo, é tudo decadência do mundo. Por isso que é tiozão, saca? Tá tudo errado, mundo é uma merda, etc e tal. Teve uma pergunta que eu não vi. Não, mas era só dentro do que você já estava falando mesmo, né? Que é da postura reacionária, né? Só para compartilhar com o pessoal aí o que o Albuquerque colocou. O Caio, lá do Histórias.unidas,
E eu acho que você falou aí bastante já na fala, mas ele mandou aqui, ó, como alguém com tão pouco nível intelectual consegue ser ouvido, e aí a gente tem que pensar esse nível intelectual, né? Isso. Retórica ou sintonia de um povo? Acho que a primeira coisa que a gente tem que questionar é o pouco nível intelectual. Aí que tá. O Olavo da internet é uma coisa, que ele é muito mais destemperado, muito mais doido, irascível, raivoso. Mas o Olavo dos livros leu tudo. Aí que tá. O Olavo leu. Ele conhece de filosofia, cara. Não cita nada, não segue regras acadêmicas, é verdade. Mas ele conhece o pensamento dos caras. Ele conhece. Então, eu não posso dizer que ele não tem nível intelectual. Eu discordo dele em absolutamente tudo. Acho que seu pensamento é contraditório, não chega a lugar nenhum, é um horror. Mas eu não posso dizer que ele não tem nível intelectual. Porque ele leu filosofia de verdade. Leu errado, na minha perspectiva. Mas leu, tá lá, cara, entende? E ele não é o único, aí que tá, o Olavo tem referências. Só que aí eu não consegui penetrar nesse submundo das referências racionais. Mas tem um maluco que eu queria ter lido e não consegui ainda, mas eu ainda vou conseguir fazer isso, que é o mestre do Olavo, que é um cara que chama René Guénon, que escreveu um livro que chama A Crise do Mundo Moderno. Só que eu ainda não consegui ler essa parada. Então o Olavo não tá sozinho nesse rolê do racionarismo. Tem um monte de gente. Então por isso que eu fui vendo o Olavo e vendo que o buraco é muito fundo. Que esse reacionarismo é, na verdade, uma grande corrente intelectual que está no mundo aí desde os anos 20 e 30. Esse René Guénon está escrevendo nos anos 20 e 30. Entende? Então tem uma galera aí que está fazendo essas discussões. Eu fui entrar nesse mundo da direita, ele é muito vasto, ele é muito amplo. É que a gente não conhece. Só que eu não tive saco para descer mais no submundo. Mas enfim, então ele tem um nível intelectual. E principalmente para quem nunca leu nada, você pensava que um cara comum nunca leu nada, nunca li Aristóteles, nunca li Gramsci, nunca li Marx, nunca li nada. Se o livro do Olavo cair na sua mão, você fala, pô, é isso. Você não tem outro parâmetro, às vezes, também de noção daquilo. E muitas vezes, nós somos professores, a gente tem que se atentar a isso. Isso é muito importante, cara. Se chegar alguém para falar sobre o Olavo com a gente, você não pode repelir essa pessoa. Porque você vai estar dando razão para o Olavo toda vez que você fizer isso. Porque o Olavo fala, seu professor esquerdista não quer saber disso. Seu professor esquerdista quer te doutrinar. Aí um menino chega lá e fala sobre isso, o que você fala? Isso aqui tá errado, tchau, sai fora. Pô, ele leu no Olavo que você ia fazer isso, aí você faz isso, você só criou mais um olavista no mundo. Você só deu razão ao Olavo. Então, em vez de chegar pro cara e falar, não, senta aqui, vamos lá. Marx é isso aqui, Gramsci é isso aqui, a filosofia é isso aqui, tarará, parará. Então, eu acho que é isso. Então, ele sintoniza com o povo também muito por isso. Porque ele chega nas pessoas, tem uma linguagem simples, ele é tranquilo de você entender, dá muito zigue-zague, é uma loucura de ler, mas ele chega. Então, tem uma sintonia com o povo aí que é importante. Marcos, vamos lá. A gente tem cerca de 9 minutos aqui e eu acredito que você tem alguma coisa aí que não foi dita aqui que era necessário dizer, que da outra vez a gente desviou e teve que marcar uma próxima. Pois é, eu nem falei dos livros profundamente ainda. Não deu nem tempo. É que as perguntas foram muito boas, cara. As perguntas foram Mas muito traz boas. alguma coisa pra gente dos livros nesses últimos 8, 9 minutos aqui. Beleza, eu vou falar do Jardim das Aflições. Esse lance do Jardim das Aflições é super necessário, cara. Que é de onde vem essa ideia do racionarismo também, que é muito forte. Esse rolê do Jardim das Aflições, vou até controlar meu tempo aqui para falar nesses 8 minutos. O Olavo surta num dia, ele tem um surto real, o cara surtou. Essa história é maravilhosa. Ele estava assistindo em 1990, uma palestra no MASP sobre Epicuro. Então, um cara dando palestra, de um cara que chamava José Américo da Mota Peçanha. E ele surta com a palestra e diz que ele saiu de lá em estado de estupor, que ele começou a sonhar com a palestra, com todo mundo sendo zumbi na palestra. Sério, ele escreve isso no livro desse jeito, eu juro. Tá lá escrito. É que eu não tô com o livro aqui, meus livros estão para lavar, entre aspas, não consigo pegar nada. E ele fala que ele
é um denunciador, ele é um sintoma de uma neurose coletiva no Brasil. Falei, é verdade, Olavo. Você é o sintoma de uma neurose coletiva. Mas você não é o denunciador do sintoma. Você é o próprio sintoma. Você é a neurose da sociedade brasileira, meu amigo. E aí, por que ele surtou tanto com essa palestra do Epicuro? Porque ele acha que o grande momento de decadência da sociedade ocidental está lá no Epicuro. E aí ele surta porque ele viu na palestra, em 1990, a manifestação das aflições de Epicuro a 1990. E por que Epicuro causa tanto horror no Olavo de Carvalho? Porque ele não entendeu absolutamente nada da filosofia do Epicuro. Ele entende o Epicuro como o primeiro materialista, como o primeiro milista, como alguém que está negando os deuses e negando a eternidade. Quando o Epicuro fala para não temer a morte, por exemplo, o Olavo lê isso como uma apologia ao nada, como uma apologia ao suicídio. E aí ele começa a escrever o Jardim das Aflições, ligando duas pontas da história do mundo. 1990 ao Epicuro na Antiguidade. E dali, do Epicuro a 90, é só desgraça. É só decadência na história do mundo. E aí ele está fazendo um capítulo sobre Epicuro na Antiguidade e pula para um capítulo sobre Marx. Porque a tese de doutorado do Marx é sobre o Epicuro, inclusive. Ele vai falar, olha lá, tá vendo? Aquele materialismo do Epicuro ali foi se frutificar lá no Marx. Olha a prova da decadência do mundo. E Gramsci depois é o continuador do Marx. Então isso é importante. E a leitura dele sobre isso no Brasil é também muito forte. Nesses 6 minutos que me faltam, vou falar sobre essa leitura dele no Brasil. Puta, vai ter que marcar outra live daqui a pouco. Puta merda. Pois é. No Brasil, por que ele acha que o Brasil é um país comunista? E isso é terrível. Ele acha que a ditadura militar não cumpriu o seu papel no Brasil. O Olavo critica a ditadura militar porque ela não fez o que ela tinha que fazer. E o que a ditadura tinha que ter feito na perspectiva do Olavo? Eliminar todos os comunistas. E ela não fez isso. E por que ela não fez isso? Porque ela não viu onde estavam os comunistas. E onde estavam os comunistas na cabeça do Olavo de Carvalho? Quando a luta armada acabou, na cabeça do Olavo, os comunistas entenderam, e aí comunista para ele é qualquer coisa, não tem nenhuma distinção entre maoísta, trotskista, leninista, para ele é tudo a mesma merda. Gramsciano, é tudo igual. E aí eles abandonam a revolução armada e começam a pensar uma revolução cultural. E a nova república, para ele, inteira, é essa nova república dos comunistas, que não foram eliminados naquele momento, e que entraram para dentro de todas as instituições e estão fazendo uma revolução cultural no Brasil por dentro e lenta. Que é aí que ele odeia o Gramsci, porque ele vai entender que a esquerda brasileira inteira é gramsciana, porque abandonou a revolução explosiva e aderiu a uma revolução cultural. Só que isso é uma bobagem da mais catastrófica possível. Em primeiro lugar, porque Gramsci nunca escreveu o conceito de revolução cultural. Isso nem existe no vocabulário gramsciano. Ele está inventando essa parada sobre o Gramsci. Quem fala de revolução cultural é Mao, na China. Nada a ver, cara, com Gramsci. Mas ele coloca essa ideia de que os gramscianos eles estão em todos os lugares, vivendo, atuando para dominar as mentes das pessoas. Eu, inclusive, na perspectiva dele, devo ser um desses gramscianos. Então, se ele vê eu na escola, por exemplo, dando aula, imagina, se o Olavo de Carvalho descobre que eu estou dando aula e tem um livro escrito sobre Gramsci. Meu Jesus! É tipo... eu sou o doutrinador por excelência na cabeça dele. Então, é um Brasil... O problema dele é um Brasil que não eliminou os comunistas, quando deveria ter eliminado. E agora eles estão ganhando. Terrível, né? Mas, enfim... É isso. Sobrou 2 minutos ainda para os amigos. Que maravilha! Mas aí a gente marca mais também. Vamos, então, para as considerações finais, porque senão os 30 últimos segundos fica uma coisa terrível aqui para avisar, concluir, cortar. Marco, gratidão por ser um parceiro da TV História em Casa.
que tem aqui um quadro que é o Leitura em Casa, lembro vocês aí, uma vez por semana, uma vez por mês, no sábado, esse sábado tem. Então, faz a leitura de um livro, a análise de um livro ou de um texto e apresenta para a gente aqui. Somos muito honrados em tê-lo fazendo parte desse time, Marcos. E estamos aí para qualquer negócio. A gente vai conversando, vai marcando e as coisas vão acontecendo e a história vai sendo analisada, né, debatida, conversada, dialogada, para que a gente não construa uma verdade absoluta, mas para que o diálogo esteja vivo dentro do processo histórico, né, para a gente conseguir ampliar o nosso vocabulário, o nosso olhar sobre o passado, sobre o presente, né, sobre as perspectivas. Somente gratidão, Marcos. Eu que agradeço, cara. Sempre bom aí. As perguntas foram ótimas, a interação aí, muito legal, super curti. E é isso, cara. Precisando, tamo aí. Se a galera quiser, a gente faz outra aí. Só respondendo pergunta, pode até rolar isso aí. A galera faz um monte de perguntas, só respondo. E aí, vamos lá, cara. Foi super divertido. Uma noite de quinta-feira. Nem vi passar essa uma hora, cara. Fiquei aqui Foi maravilhoso. Tá certo, então vamos marcar sim. A gente já vai conversando e marca. Gratidão para todos que estavam aí, para todas que estavam, para todo mundo que participou e para quem está vendo depois no futuro, né? Porque hoje em dia a gente tem essa ferramenta aí. Então, até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Até mais. Obrigadão. Abraço.